1 Coríntios, capítulo de número 16, versos 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Até aí a leitura, palavra do nosso Deus. Nós iremos orar mais uma vez, suplicando a bênção de Deus, a iluminação do seu Espírito e a aplicação daquilo que for a verdade de Deus em nossa mente e coração. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te damos graças mais uma vez porque podemos sempre, a cada domingo, ler a tua palavra, dar continuidade à leitura que fizemos. Isto é uma bênção do Senhor e nós temos a alegria de acompanhar sempre a leitura, o entendimento, a explicação dela, para vivermos e não para exercitar o nosso cérebro, exercitar e encher de conhecimento o nosso intelecto, mas para aprender da tua parte, pois é palavra do Senhor. Suplicamos que ela seja pregada com fidelidade e que o teu Espírito fale ao nosso coração. E aquilo que for a verdade do Senhor seja aplicada em nossa mente e coração, fique o nosso cérebro impregnado dela e o nosso espírito absorva tudo aquilo que é verdade. E que as nossas mãos, os nossos atos, eles hajam de conformidade com ela. Que os nossos pés caminhem conforme a instrução que nós recebemos da tua santa palavra. Ajuda-nos, ilumina-nos para a glória do teu nome, para a proclamação do teu santo evangelho. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há cerca de 1 ano e meio, nós estamos a estudar esta preciosa carta. Preciosa não porque a igreja de Corinto seja um modelo a ser seguido por nós, pelo menos na maioria dos temas que aqui são tratados ou abordados nesta carta. Por outro lado, isso não significa que nós estamos em melhores condições do que eles, pois todos nós estamos sujeitos aos mesmos pecados, aos mesmos erros cometidos por esses irmãos. Não somos muito diferentes deles. Assim como os erros da igreja do Antigo Testamento constituía exemplo para os coríntios não seguirem, e por inferência também para nós, da mesma forma a igreja de Corinto nos serve de alerta para que não cometamos os mesmos enganos que estes amados irmãos cometeram. Paulo os adverte quanto aos erros cometidos pelos israelitas da antiga dispensação, no versículo de número 6 do capítulo 10 dessa carta. Observe o que lá nos é dito. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. E certamente isso se aplica a nós também, como as repreensões aos coríntios também nos servem de advertência. Paulo aqui, antes do encerramento dessa carta, nos deu orientações gerais a respeito das coletas para os santos de Jerusalém. Nós vimos isto do verso 1 ao verso 4 deste mesmo capítulo. Paulo também nos falou a respeito da sua visita àquela igreja. Nós vimos também do verso 5 ao verso 9 deste mesmo capítulo.
também advertiu os irmãos coríntios quanto à maneira com a qual deveriam receber e encaminhar o seu jovem companheiro de ministério, Timóteo, versos 10 e 11. Sobre a visita de Apolo a esta igreja, verso 12. E agora, ele volta a tratar com os coríntios, advertindo-os quanto a como eles deveriam proceder para que não mais caíssem no engano dos falsos mestres e, por vezes, no engano dos próprios crentes daquela igreja local. Ele nos dá 5 advertências gerais com as quais deveremos observar e meditar nelas para o nosso próprio benefício e sempre visando a glória de Deus. Embora essas advertências, essas exortações não se apliquem de forma exclusiva aos coríntios, as 5 aqui lidas, embora sejam admoestações aplicáveis a toda a igreja e qualquer igreja de qualquer época, elas sem dúvida são aqui dirigidas aos coríntios em razão dos diversos erros apresentados no contexto desta mesma carta. Tudo aquilo que nós vimos desde o capítulo 1 até agora, o capítulo 16, é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo nos dá estas 5 admoestações dos versos 13 e 14. Como sabemos, esta igreja tinha uma série de problemas. E estes problemas se manifestavam pelas diversas divisões que havia entre eles. Estas divisões são sintomas de problemas muito mais sérios do que aparentemente possam ser ou possam parecer. Sem dúvida, a soberba que havia entre eles pode ser identificada como a raiz dos diversos males aqui apresentados. Mas, por outro lado, o apóstolo nos adverte explicitamente que as más conversações dentro da igreja local corrompem os bons costumes. Verso 33 do capítulo 15, nós já vimos isto. Aquilo que era maligno no coração de alguém poderia se manifestar no coração de outros por meio do mau exemplo e especialmente por meio do falso ensino. E isto no seio da própria igreja local. O apóstolo Paulo, nesta carta, não se utiliza em nenhum dos capítulos, em nenhum dos versos, da palavra engano. Nós não encontraremos essa palavra sendo utilizada aqui, mas, porém, de maneira mais explícita, ele a utiliza na sua 2ª carta aos Coríntios, quando ele vai abertamente advertir os falsos mestres que haviam penetrado nesta mesma igreja e que aparentemente haviam tomado conta de sua liderança. Isso pode ser mais claramente expresso no capítulo de número 4 da 2ª carta, e também no capítulo de número 11 da mesma 2ª carta, dirigida à mesma igreja local. Portanto, aquilo que nos é dito na 2ª carta se aplica à mesma igreja para a qual ele se dirige nesta 1ª carta. O que eu quero dizer é que o grande problema da igreja, embora ele não se utilize da palavra engano na 1ª carta, é que de fato havia engano. E isso é mais explicitamente mencionado na sua 2ª carta.
Por exemplo, os versos 1 a 4 da segunda carta, capítulo de número 4. Leiamos. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2 Coríntios 4, de 1 a 4. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, de 1 a 4. Paulo os adverte aos coríntios, em virtude da crítica que se fazia ao próprio apóstolo, não reconhecendo o seu apostolado. Ele está em defesa do seu ministério e dos demais apóstolos, e ele não está a se dirigir a incrédulos do mundo, mas a pessoas da própria igreja. Agora, observe, ainda nesta segunda carta, no capítulo 11, versículos 3 a 5. Ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponham em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Mais uma vez, ele se dirige aos crentes daquela igreja local. Ele se refere a falsos apóstolos que pregavam um evangelho distinto do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, por um espírito distinto do espírito que eles receberam, o Espírito Santo. Que espírito era este? O espírito do engano, o espírito do erro, e isto dentro da própria igreja e no meio da liderança local. Observe que o apóstolo Paulo se refere a Gênesis, se refere à primeira mulher, Eva, e mais uma vez, eu repito, no verso 3, receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, esta palavra é para você. O que está sendo aqui dito, está sendo dito para você, que está ouvindo e que está com a sua mente aí concentrado e ouvindo esta palavra. Obviamente, quando eu digo você, porque eu sou pregador, mas obviamente eu prego para mim. Então esta palavra é para você, que é crente, que é membro de uma igreja local,
que crê no Senhor Jesus Cristo. O temor do apóstolo Paulo é que, assim como a serpente enganou a Eva, também nos engane. Essas palavras imediatamente nos remetem para o primeiro problema, o qual fizemos referência e exposição, que é tratado no capítulo 1 até o capítulo 4 da primeira carta. Os irmãos devem estar lembrados do primeiro problema tratado à igreja de Corinto, era o problema da divisão. Haviam 4 grupos. Um grupo se dizia ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas ou Pedro, e um outro grupo que era o suprassumo da espiritualidade, dizia: não, eu sou de Cristo. Este, provavelmente, segundo os estudiosos, era o grupo mais problemático. Era aqueles que se colocavam num patamar acima dos demais irmãos. Era um grupo superior. Então, havia divisões, não por discordâncias doutrinárias aqui e ali, mas porque eles valorizavam muito mais a eloquência, a forma com a qual se falava, do que o evangelho da cruz, que é vergonha. Um homem morto na cruz, vergonha. Mas era este evangelho que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, e Apolo, e Cefas, pregavam. Os irmãos devem estar lembrados de um outro problema no capítulo 5. Quando deveria haver divisão, não havia. Quando era para haver união, eles se desuniam. No capítulo 5, ele vai tratar com aquele jovem que tinha uma relação íntima com a sua madrasta. E o que é que a igreja fez? Absolutamente nada. A igreja se vangloriava disso, por incrível que pareça, e não disciplinou aquele rapaz. Paulo teve que adverti-los e disciplinar aquele rapaz. O capítulo 6, os irmãos lembram, quando eles deveriam também tratar de uma questão de disciplina, 2 irmãos em atrito, em conflito entre eles, em disputas por questão material, levou um ao tribunal humano, e não à assembleia ou ao conselho da igreja local, para tratar daquela questão que havia uma divisão entre 2 irmãos. Depois, no capítulo 6, ele vai tratar da questão do uso do corpo. Alguns utilizavam o próprio corpo, os crentes, de forma imoral, achando que não tinha qualquer importância. O importante era o espírito. No capítulo 7, ele vai tratar também de outro problema de divisão, separação entre membros casados, e a questão da solteirice, e a questão de servir a Deus. Eu já contei para os irmãos que eu conheci um caso no qual a senhora se separou do senhor, membros de uma igreja local, porque ela queria servir mais a Deus desimpedida. Então, para isso, ela pediu divórcio, se divorciou para servir a Deus. Então, veja a hipocrisia com a qual nós estamos sujeitos, como crentes. Então, Paulo vai tratar isso no capítulo de número 7. O capítulo 8 ao capítulo 10, outro problema de divisão, os fracos e os fortes. Os fracos entendiam que não podia comer carne sacrificada oferecida a ídolos. O grupo do forte entendia que sim. Paulo dá razão a esse, mas diz que eles deveriam se tratar com respeito, com amor, com misericórdia, para que não causasse escândalo. Os irmãos lembram também de outro problema de divisão entre os crentes, entre pobres e ricos, no capítulo 11. E antes dele tratar disso, ele vai tratar de outra divisão entre as mulheres e os homens, no início do capítulo 11. Capítulo 12 a 14, outro problema,
Aqueles que tinham dons extraordinários de comunicação se achavam o suprassumo, e com isto eles não se utilizavam dos dons espirituais para a edificação da igreja, mas para se mostrarem mais espirituais do que os demais. O capítulo 15 é muito grave. Havia um grupinho que pregava que não havia ressurreição de mortos. E Paulo os adverte, dizendo que se não crescem que de fato havia ressurreição de mortos, por tabela, não criam que Cristo ressuscitou dentre os mortos, consequentemente, jamais seriam salvos. Era uma doutrina sine qua non, era uma doutrina fundamental. Por estes e outros motivos, o apóstolo Paulo, antes de encerrar o capítulo 16, portanto, esta carta, ele nos faz 5 advertências, sérias advertências. Embora advertências gerais, mas elas são bem aplicadas a cada um de vocês individualmente. Crentes, salvos em Jesus Cristo, que têm a esperança da vida eterna e que andam nos caminhos do Senhor. Não é para um outro público que o apóstolo se dirige. É por isso que antes do encerramento, ele dá essas 5 advertências. E observe que essas 5 advertências, do versículo 13 e o versículo 14, as 4 primeiras advertências, elas são advertências de um combate. Entretanto, a forma com a qual eles vão combater neste combate é de uma forma, em certo sentido, não agressiva, mas uma forma de resistência, de defesa, e não de agressão. Não é indo contra, mas é se defendendo. A última, o capítulo do versículo 14, já é uma ação, é um ato, é uma atitude que os cristãos devem sempre ter, deve sempre acompanhar o cristão. Por que ele dá essas 5 advertências? Em primeiro lugar, como eu já falei no início, ele dá essa advertência aos coríntios, mas são advertências gerais, que ele dá a outras igrejas também, para as quais ele escreve cartas, e que não tinham os mesmos problemas que os coríntios tinham. Portanto, ela se aplica a mim e a você, que talvez não sejamos como os coríntios, mas certamente se aplica. E, em segundo lugar, essa advertência é nos dada porque, a partir do momento em que você se converteu, em que ouviu a mensagem do Evangelho, o Espírito lhe falou pela palavra e lhe transformou, dando nova vida em Cristo Jesus, você acabou de entrar numa batalha até o fim da sua vida. É uma batalha feroz, como vimos lá em Efésios capítulo 5, 6. Não é uma luta contra carne e sangue, é uma luta feroz por meio dos homens, por meio do engano, por meio da comunicação, por meio do ensino, e não somente fora da igreja, mas dentro da igreja. Por isso que é uma séria advertência. Então, Paulo se dirige aos coríntios com estas 5 palavras, esses 5 verbos, essas 5 advertências, em virtude de tudo aquilo que ele vem combatendo, instruindo, advertindo, em toda a carta. Todos os problemas relembrados de divisão e de discórdia. É por esse motivo que Paulo, então, os adverte desta maneira. São advertências sérias, embora numa leitura simples possa não parecer. Observe, a primeira delas: sede vigilantes, diz o apóstolo Paulo. Esta vigilância é uma vigilância constante. A partir do momento em que você foi convertido por Deus, quando ouviu o Evangelho, e o Espírito Santo transformou a sua vida,
lhe deu a mente de Cristo, você entra numa batalha. Só que, eventualmente, você pode cochilar. Quando Paulo nos diz, sede vigilantes, ele quer que nós sejamos sentinelas, vigiando constantemente. A qualquer momento, na sua casa, você pode cochilar. A qualquer momento, lá fora, você pode cochilar. A qualquer momento, na igreja, você pode cochilar. Paulo nos adverte e diz, sede vigilantes. Em outras palavras, o que ele está a nos dizer é, mantenha-se permanentemente acordado em virtude dos constantes ataques sofridos. Então, neste momento, você, de certa forma, pode estar sendo atacado, até por uma distração, por um pensamento, por uma discórdia, de alguma coisa que porventura seja falada, e não por um erro. Paulo, então, nos diz, sede vigilantes, ou seja, dê estrita atenção para que não seja pego de surpresa. É uma referência que é muito vista nos evangelhos, nas cartas, no Apocalipse. Por exemplo, um texto bem conhecido nosso, Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Todos nós temos isso, bem gravado. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A natureza pecaminosa que ainda reside em nós é fraca. Portanto, vigiai e orai. Paulo não fala em oração, é verdade, isso não significa que ele a despreze, mas ele se concentra em algo que implica, porque a vigilância está, de fato, em Deus zelar por nós, Deus vigiar por nós. Portanto, vigiemos, porque Deus vigia por nós. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 a 6, ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Observe um detalhe aqui nesses versos. Primeiro, a soberania de Deus em fazer-nos filhos do dia, filhos da luz. Isso já está posto. É a realidade. Ora, se esta é a realidade, para que vigiar? Já somos isto. Mas esse não é o ensino bíblico. Nós já somos isto, portanto, por sermos assim, filhos do dia, filhos da luz, vigiemos, não durmamos. É o que o apóstolo Paulo nos ensina ao dizer: sede vigilantes, constantemente, não descansem. O descanso será somente na eternidade. E depois ele continua, ele prossegue: permanecei firmes na fé. Observe, assim como o primeiro é uma vigilância, você não está em combate atacando o inimigo, mas você está se defendendo, estando atento para se defender. Mas como eu devo então me defender? Ele nos ensina aqui: permaneceis
firmes na fé. O que é que significa isto? Por implicação, tem relação com aquela fé que nos foi dada quando da nossa conversão. Nós não a tínhamos, nós a recebemos. A fé é um dom de Deus. A fé é a fé que é dada aos eleitos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Tito 1, a fé dos eleitos. É verdade. A fé é salvadora, mas muito mais do que a fé salvadora, a qual ele faz referência, é aquilo que substancia, que nos serve de fundamento e de base para esta fé. A fé que nós temos, ela não se coloca no vazio, no vácuo. Não. A fé cristã, ela tem uma base, um fundamento. Vocês lembram no capítulo 15, ele falando da doutrina da ressurreição? Há necessidade de se crer numa doutrina, a doutrina da ressurreição, para que a fé seja manifesta como autêntica. Mas é a fé na ressurreição dos mortos, é a fé em Cristo Jesus, um fato histórico e religioso, espiritual. Mas observe que a fé se apoia em realidades concretas, em coisas as quais você se depara e entende, ou procura entender. Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor, na sua cartinha de um só capítulo, tem um verso também bem conhecido, onde ele fala a respeito desta mesma fé. No verso 3 de Judas: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Observe, uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé a qual ele faz referência é um conjunto de verdades a serem cridas. Não é simplesmente crer em Jesus, levantar a mão e ir para frente, como muitas igrejas fazem, não é? Aceita o Jesus e está tudo resolvido. Não é isto que a Bíblia nos ensina. Mas a fé cristã, ela se fundamenta num corpo de doutrina, num conjunto de verdades que precisam ser cridas, não para sermos salvos simplesmente por elas, porque doutrina não salva, quem salva é Cristo. Mas Cristo, a fé em Cristo, não é uma fé, conforme já vimos, num vácuo, mas é num conjunto de verdades. Não é sem motivo que as igrejas históricas, antes mesmo da Reforma Protestante, elas têm um conjunto de verdades já bem estabelecidas a respeito da sua identidade, daquilo que ela crê. Não é simplesmente crer em Jesus Cristo e acabou-se. Há uma série de passagens, nós não temos condições de ver todas as passagens, mas que nos mostram esta realidade de uma confissão de fé, de um corpo de doutrina que precisa ser crido. Eu peguei alguns deles aqui, vou mencionar apenas alguns. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, observe a transição agora, de algo outrora, antes, e a partir do momento em que se converte, em que passa a ser filhos da luz, filhos do dia, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Um conjunto, um corpo
de doutrinas a serem cridas e obedecidas. 1 Coríntios 11, verso 2, nós já vimos: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Eles receberam uma tradição. Uma tradição foi entregue a eles. Que tradição é essa? Um conjunto de verdades para serem cridas, e eles creram. Essas mesmas verdades pregadas por Paulo eram as mesmas verdades pregadas por Pedro, eram as mesmas verdades pregadas por João, eram as mesmas verdades pregadas por Timóteo, eram as mesmas verdades pregadas por todo aquele que proclama o Evangelho, verdades eternas, verdades verdadeiras. Vou pular algumas delas. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado ou anunciado, seja maldito. Portanto, ele limita as verdades às verdades dadas pelos apóstolos, pelos pregadores do evangelho. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Por último, 1 Timóteo 6,3: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, aí ele continua. Então, meus irmãos, eu acho que fica mais do que claro que a permanência firme na fé significa a permanência na fé evangélica, na fé cristã, que implica num corpo doutrinário de verdades, entregues e escritas pelos apóstolos, e não fora das Escrituras, mas aqui nas Escrituras, pois nós não temos sucessão apostólica, nós temos as verdades apostólicas da Escritura, só a Escritura é que nos revelam a verdade. Portai-vos varonilmente. Paulo vai utilizar um verbo, uma expressão própria para os homens. Não há nenhum preconceito, em absoluto. Mas é porque ele se atém a uma característica própria, pelo menos esperada, pelo menos no passado era mais evidente, de um macho, que é diferente de uma fêmea. Porque ele quer falar de algo que requer coragem e vigor. Mas isso é dito para as mulheres, para que elas tenham coragem e vigor. Ele utiliza uma expressão própria da masculinidade, varonilmente, ou, conforme outras versões, com coragem, ou como é possível de se traduzir, com vigor, vigorosamente, com macheza, mas não com masculinidade, mas nesse sentido, de coragem, de vigor, de força, porque logo em seguida ele diz: fortalecei-vos. É a quarta exortação, fortalecei-vos. Muito bem, ele então dá essas 4 exortações, 4 advertências, no sentido mais passivo de defesa, nesse sentido, não é? Embora requeram atitudes sérias, mas por quê? Porque todo e qualquer cristão está sempre em combate, sempre. Por isso, estas 4 exortações são permanentes, são requeridas de você, são requeridas de cada um de nós. E por último, verso 14, ele agora passa para uma atitude, algo que requer feitos,
realizações. Porém, antes, há a necessidade de defesa. Agora eu parto para o ataque. Mas que ataque é esse? É o ataque do amor. Veja que ataque maravilhoso, né? O ataque do amor. Ele diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Como costumamos dizer, todos neste caso aqui significa todos. E obviamente todos se limita a todos que são verdadeiros, onde há fé genuína, onde há atitudes corretas. Ele já nos falou anteriormente sobre isso. Obviamente, não são todos os atos. Por exemplo, dê ao necessitado, roubando. Não. É claro que isso implica no conjunto de toda a verdade. Todos os atos santos sejam feitos em amor, ou com amor, como aqui é dito, né? Mas em amor talvez seja mais apropriado. Tudo seja uma atitude sempre em amor, visando o benefício do outro. Nós não vamos discorrer agora, mas ele falou sobre isso no capítulo 8, vocês lembram? Diz assim no início do capítulo 8 dessa mesma carta: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Todos os atos sejam feitos com amor. Seja feito para a edificação, para o bem do outro, para o benefício do outro. Continuando: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber, porque de fato convém saber. Entretanto, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E assim ele continua. Portanto, o amor deve permear todos os atos cristãos. Não basta, como os coríntios faziam, ter diversos dons, ter diversas habilidades. Também não basta simplesmente fazer o bem por fazer o bem. Mas todos os atos devem ser feitos em amor. Porque é possível fazer coisas corretas, andar corretamente, mas com a motivação errada. Portanto, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E também, além do capítulo 8, ele vai discorrer sobre o amor no capítulo 13, bem conhecido nosso. E eu vou apenas destacar os versos 4 a 7 do capítulo 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É sobre isso que o apóstolo fala aqui. Todos os atos, inclusive o exercício dos dons espirituais, devem ser feitos em amor, porque se não for em amor, não tem valor. Você pode fazer coisas extraordinárias, como ele diz no início do capítulo 13, e isso não tem qualquer valor diante de Deus, nem diante dos homens. É assim, portanto, que ele encerra esta sessão. Agora, fica uma preocupação na minha mente e na sua mente. O cristianismo é alto demais para mim, é inalcançável, é uma exigência muito grande. Vez por outra, nós nos pegamos desprevenidos e acabamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, quer por pensamentos, por palavras, por atitudes. Não se desespere, se empenhe por isso, porque isso lhe é exigido. Mas nós temos um Salvador que fez tudo isso aqui
Nós temos um Senhor sobre nossas vidas, um Senhor misericordioso, um Senhor que sabe quem nós somos, miseráveis, pecadores, que o padrão é alto demais para nós, mas Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Davi, aquele rei pecador miserável, e eu muito mais do que ele, cometeu coisas absurdas, mas ele se arrependeu e recorreu ao Salvador e foi perdoado. Portanto, estas palavras não são para o desespero dos coríntios, nem é para o seu desespero. São palavras que visam a nossa edificação. São escritas, dadas pelo apóstolo em amor, porque ele não era hipócrita, ele não era incoerente. O que ele escreve sabendo quem ele é. E quando ele diz todos os atos sejam feitos em amor, ele fala para si mesmo. E ele de fato era um exemplo disso. Eu vou acabar, irmãos, citando o salmo que cantaremos logo a seguir, Salmo 121, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pergunta o salmista. Ele próprio faz a pergunta, porque o monte é muito alto, ele não alcança, mas ele olha para os montes. De onde virá o meu socorro? E eis a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ele guarda por nós, ele está acordado. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para todo sempre. Ele não dormita. Ele é o Senhor, que em Jesus Cristo, que se ofereceu na cruz do Calvário como substituto, morreu por você e por mim, pobres miseráveis, incapazes de fazerem plenamente e a todo momento a vontade do Senhor. É Ele o nosso refúgio, Ele é o nosso guarda, é o que guarda Israel. Nós somos o Israel de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Oremos. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor exige dos teus filhos, filhos da luz, filhos do dia, que andemos na luz, andemos de dia, mas o Senhor mesmo se oferece para nos socorrer quando andamos em trevas, quando a nossa luz quase que apaga. Por isso suplicamos que o Senhor nos fortaleça, pois o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, quanto mais de seres humanos frágeis. O Senhor não tem poder. Claro que o Senhor tem poder. Por isso, guarda-nos, Senhor, socorre-nos, atende-nos para que sejamos uma igreja fiel ao Senhor. Andemos nos teus santos caminhos, cada indivíduo aqui, e as nossas crianças, os nossos filhos, os filhos da aliança, que desde cedinho ouçam a verdade e que não sejam enganadas como a serpente enganou a Eva, especialmente no ano do engano, ou nos anos de engano, ou no século do engano, o qual estamos a viver.
abre os nossos olhos, desperta-nos para que estejamos alertas, vigiando a todo engano que tem penetrado nas igrejas. Que tu tenhas misericórdia e que o Senhor nos guarde, pois tu és o nosso refúgio. Nós oramos, confiados em ti, em nome de Jesus. Amém.